Senhor Jesus nessa noite, né, irmãos? Irmãos, antes de nós ler a palavra de Deus, irmãos, aqui em Apocalipse 3, a carta à igreja de Sardes, né, irmãos? Alguma igreja fala assim, a carta à igreja de Sardo, né, irmãos? E a minha Bíblia, a maioria das Bíblias fala a carta à igreja de Sardes. Irmão, eu quero falar um pouco sobre o histórico da cidade de Sardes. E daí depois todo mundo vai ficar de pé, daí nós vamos ler a palavra de Deus. Irmão, a igreja de Sardes, a cidade de Sardes, ela foi construída, irmãos, antes de Jesus, 549 anos. Tá, essa cidade. E essa cidade, irmão, era uma cidade muito importante, porque toda ela foi construída em cima de rochas. E quem sabe que rocha é firmeza. E esta cidade, irmão, no tempo ela era muito importante, da época, é porque ela tinha um rio. Esse rio estava a 500 metros acima do mar. E esse rio, irmãos, o nome dele era Pactolos. E esse rio tinha ouro e prata. Tá, irmão, esse rio. E segundo a história dessa cidade, né, irmãos, a fonte das águas era saúde para todo o povo da cidade. E todos os reis, principalmente o rei fabuloso, ficou muito rico, porque era muito ouro. Muito ouro. Então essa cidade foi construída 549 anos antes de Jesus vir. Quem está compreendendo? Tá, irmãos? E a igreja de Sardes, né, irmãos? Era uma igreja que estava morta. Ela estava vivendo só de aparência. Tá, irmãos? Só de aparência. E dentro da cidade de Sardes, a Bíblia nos mostra, né, irmãos, que várias pessoas passavam por ali turístico, porque tinha um caminho, dava ligação a várias cidades. Quem entendeu, levanta sua mão. E alguém fala assim, irmãos, mas pastor, estudo da Bíblia vai ser o sentido espiritual, porque o estudo é espiritual. Tá, irmão, mas a igreja vivia só de aparência, estava morta. A cidade de Sardes, né, irmãos, como nós já falamos, 549 anos antes de Cristo, o soldado que escalou a cidade é mediano e o povo era grego. Quem entendeu, levante sua mão. Então fica toda a igreja de pé, irmão, para nós ler. E daí nós vamos meditar na palavra de Deus, tá, irmãos? Abra a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3 e versículo 1, tá, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos já sabem, né, irmão? O apóstolo João estava na ilha de Patmos, quando Jesus apareceu para ele, pediu para ele escrever as 7 cartas para 7 igrejas, né, irmãos? Do Apocalipse, a igreja da Ásia, e ele escreveu as 7 cartas. E hoje nós estamos na 5ª carta, né, irmãos? Hoje é o 5º dia, né, pastor? Hoje é a igreja de Sardes, mas igreja morta, né, irmãos? Igreja que andava, mas estava morta. Igreja que falava, mas estava morta. Igreja, né, irmãos, só tinha aparência. Apocalipse 3 e versículo 1. Quem já encontrou, fala amém. Amém. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve isto. Diz o que tem 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vive, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tem achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouviste. Guarda-te, arrepende-te, mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, pois são dignas. Aos que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz
às igrejas. Vamos ler o versículo 6 todo junto. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco nesta noite através da palavra, meu Pai. A igreja de Sardes, a quinta carta do Apocalipse. Meu Deus, fala comigo, fala com o teu servo, fala com a tua serva. Fala conosco através da palavra, meu Pai. Dá o avivamento, meu Deus. Esta igreja que hoje, nesta noite, que está ouvindo a palavra, a igreja viva, a igreja cheia do Espírito Santo. Mas é um despertamento, porque a igreja de Sardes estava morta. Meu Deus, enche a tua igreja, fala conosco e nos dá o conhecimento. Pode sentar e bater as palmas bem forte para Jesus. Irmãos, nós vamos pregar assim, irmãos, pelo Espírito Santo, tá, irmãos? Bem compassado, bem explicado, para todo mundo entender, tá, irmão? Para todos entender. Irmãos, o primeiro versículo, ao anjo da igreja de Sardes. Então, quando Jesus apareceu para o João, o apóstolo João, tá, irmãos? Nós lemos aqui Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso, companheiro, convosco na aflição, reinou a perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimo. Por causa desta palavra, Deus, testemunho de Jesus, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouvi destas de mim uma grande voz como a trombeta, que dizia: os que vê, escreve no livro, envia às 7 igrejas que está na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pergamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e voltei-me e vi 7 candeeiros de ouro. O versículo 16: tinha ele na mão direita 7 estrelas, sua boca saía fiada espada de 2 gumes. Versículo 20: o mistério das 7 estrelas, viste na minha mão direita 7 candeeiros de ouro. Os 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, já os candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 até o versículo 20. Aqui a palavra de Deus nos mostra, irmão, então, que João escreveu a carta ao primeiro anjo da igreja, tá, irmãos, de Sardes. Escreveu dizendo isto, que tem 7 Espíritos de Deus. Se eu fizer uma pergunta para a igreja, irmão, Deus não é 7 Espíritos, Deus é Trindade. Quem está compreendendo? Porque aqui, irmão, a carta, ela foi direcionada, parecendo 7 Espíritos de Deus, perfeição. Mas aqui, irmãos, Jesus está falando assim para o João, escrever a carta para o anjo da igreja de Sardes, sobre as 7 características do Espírito, do Senhor. Tá, irmãos? Quem sabe o que é 7 Espírito de Deus? Então abre a palavra de Deus, irmão, Isaías 11 e versículo 2. Era o que estava faltando na igreja de Sardes, tá, irmão? Isaías 11 e versículo 2. 7 Espírito, são 7 características, tá, irmão? Que o Espírito, ele manifesta. Deus, Jesus, Espírito Santo é Trindade. Vamos esperar todos achar, né, irmãos, para nós poder explicar sobre os 7 Espíritos de Deus. Quem já abriu a palavra, fala amém. Isaías 11 e versículo 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aqui é o Espírito do Senhor. Segundo Espírito, Espírito de sabedoria. Terceiro Espírito, inteligência. Quarto Espírito, de conselho. Quinto Espírito, fortaleza. O sexto Espírito, Espírito de conhecimento. E o 7, temor do Senhor. Você leu lá o versículo 2, primeiro Espírito do Senhor, 7, temor do Senhor, é o mesmo Espírito, mas aqui está as 7 características dos 7 Espíritos. Quem entendeu, levanta sua mão. Que aquela carta foi direcionada à igreja de Sardes, assim, ó, para o pastor, né, irmão, buscar, e a igreja buscar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria.
Quem crê que a sabedoria é tudo na vida da igreja, na vida do crente? Sabedoria, tá, irmãos? Por isso que foi escrito lá os 7 espíritos, as características. Primeiro, busca, tem o espírito do Senhor, busca o espírito de sabedoria. O segundo, espírito de inteligência. O terceiro, espírito, né, irmãos, de inteligência. O terceiro, o segundo, de sabedoria, para buscar o espírito de conselhos. É maravilhoso, irmão, quando a igreja tem o espírito do Senhor, quando a igreja tem o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o inimigo não entra nela. Quem está compreendendo? Uma certa vez um inimigo, né, irmão, apareceu para o pastor, falou: pastor, deixa eu entrar na igreja. Ele falou assim: ó, nem a pontinha do nariz eu não deixo. Quem está compreendendo? Nem a pontinha, mas deixa eu entrar. Quem está compreendendo? Mesmo com a pontinha do nariz. Aí o pastor: só a pontinha pode. O inimigo entrou de ré na igreja. Quando entrou, o último foi a pontinha do nariz, o inimigo já estava dentro da igreja. Quem está compreendendo? Por isso que a igreja tem que ter, irmãos, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho. O conselho é tudo, irmão. O Espírito Santo é o Espírito que orienta, que conselha. Por isso que a Bíblia fala: se não tiver saiba a direção, saiba o conselho, o povo cai. Quando o Espírito Santo é de conselho, a igreja só cresce. E faltava, irmão, esses 7 espíritos, as características na igreja de Sardes. Fortaleza. Quem crê que o Espírito Santo é fortaleza? Tá, irmão? Espírito de conhecimento. Conhecimento, irmãos, lá de cima, conhecimento de Deus. Então a carta foi escrita: olha, o anjo da igreja é para orientar o povo, buscar as 7 características dos 7 espíritos. O conhecimento, o temor do Senhor. Você está vendo que a igreja lá, irmãos, era uma igreja que dizia que estava viva, mas estava morta. Sabe por que Jesus falou: eu conheço as tuas obras? Quem entendeu sobre as 7 características do Espírito? Isaías 11:2. Pode bater as palmas bem forte para Jesus. Então aqui, ó, escreve dizendo isso, que tem os 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas. Irmãos, aqui a carta foi escrita para as 7 igrejas. 7 estrelas são os 7 anjos. Tá, irmãos? 7 anjos. Se você ler Apocalipse 1 e versículo 20: o mistério das 7 estrelas viste na minha mão direita. Jesus falou que as estrelas estavam na mão direita dele. Os 7 pastores estavam na mão de Jesus. Quem crê que o pastor está nas mãos de Jesus? Então aquelas 7 estrelas estavam na mão direita. Jesus estava falando assim para o João: você escreve as 7 estrelas, porque é os 7 pastores, está nas minhas mãos, é eu que uso eles. Aí está o mistério das 7 estrelas, tá, irmãos? Era 7 pastores. Talvez alguém fale: mas por que Jesus falou dessa maneira para o apóstolo João escrever as 7 estrelas? Irmão, se ele direcionasse as cartas ao nome de cada pastor, tá, irmãos, ia acontecer perseguição e morte. A igreja estava passando por grandes perseguição. Quem está compreendendo? Aí ele falou em mistério, estrelas. Então eram os 7 pastores. E a Bíblia nos mostra, irmãos, dessa maneira no versículo 1 ainda: as 7, eu conheço as tuas obras, tem nome que vive, mas está morto. O que Deus está falando para os 7 pastores das igrejas? Que aquela igreja, irmãos, de Sardes, dizia que tinha nome que vive, mas estava morta. O povo caminhava, o povo falava, o povo vinha aquela aparência da roupa, tá, irmãos? Mas por dentro faltava o quê? Os 7 espíritos. Quem está compreendendo? As 7 características. A igreja, irmãos, faltava o avivamento. Eles falavam: olha, nós estamos vivos. E Jesus falava assim: vocês estão mortos, mas mortos espiritual. Então a igreja de Sardes era uma igreja morta. Eu conheço a tua obra. Você tem nome que vive, mas está morto. Tá, irmão? Eles falavam,
eles oravam, eles reuniam para cultuar, mas faltava, irmão, aquele avivamento, faltava aquele Pentecoste, faltava todo esse temor a Deus para ele ser cheio do Espírito Santo. E eles estavam mortos, tá, irmãos? E hoje você pensa que a igreja de Sardes existe? Só existe a ruína dela, as pedras, não existe mais. E as pedras estão, né, irmãos? Tá, irmãos, lá numa cidade próxima da cidade de Sardes, que é a cidade de Turquia. A igreja não tem mais. Por quê? Faltou o Espírito Santo, faltou o crescimento, foi morte. Quem está compreendendo, levante sua mão. E Jesus disse, ó, sede vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Tinha alguns ainda que ia morrer. Jesus falou, ó, sede vigilante, e confirma o restante que está para morrer, pois não tem achado a tua obra perfeita diante do meu Deus. Está vendo, irmãos? Diante do meu Deus, as obras de vocês não estão perfeitas. Aqui, irmão, a igreja de Sardes, se você ler, Jesus fala de dentro para fora. Quem está compreendendo? Tudo no interior, no seio da igreja. Jesus falou assim, ó, vocês estão para morrer, tem um restante. Eu conheço a sua obra, se não vigiares, o restante vai morrer. Então o que Deus está pedindo para a igreja de Sardes? A igreja de Sardes se preocupar, orar, buscar o Espírito Santo e vigiar. Quem está compreendendo, né, irmãos? É isso que Deus está falando para nós. Lembra-te, pois, que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, senão vigiarei e virei como sobre ti um ladrão. Não saberás que hora sobre ti virei. Você lê, né, irmão, a palavra de Deus lá em Mateus, tá, irmãos? Capítulo 24, né, irmãos? Mateus 24 e versículo 42, 43. Jesus falou, ó, vigiai, porque se o pai de família soubesse que vigia da noite, adivinha, o ladrão ficaria cuidando da sua casa para não roubar. Jesus falou, vou vir como ladrão, vigiai. Quem está compreendendo? E a palavra de Deus nos mostra, né, irmãos, que o Senhor continuou falando aquela carta para o anjo daquela igreja, tá, irmãos? Continuou falando e dizia desta maneira, ó, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de vestidos de branco, pois são dignas de mim. O que Deus está falando aqui, irmãos, para a igreja de Sardes? Tem alguns que estão andando comigo de roupa branca. Jesus está falando, irmãos, sobre uma igreja pura, uma igreja preparada. Se você abrir a palavra de Deus, Eclesiastes 8 e 9, em todo o tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte sobre a tua cabeça o óleo. Aí aparece santidade, né, irmãos, e o Espírito Santo. Mas em primeiro lugar aparece a unção em nossa cabeça e vestes brancas. Jesus está falando assim para a igreja de Sardes, irmão, através do apóstolo João, escrevendo ao anjo daquela igreja, tá, irmão, que era uma das 7 estrelas. Dessa maneira, olha, tem que andar de branco, porque muitos já tinham contaminado seus vestidos. Contaminado com o quê? Com o pecado, com a corrupção daquela cidade. Era ouro, era riqueza, era muita aparência, muita visão para aquela cidade, para as coisas materiais. Eles não buscavam o Espírito Santo, eles não buscavam, irmão, os 7 espíritos, as 7 características. Quem está compreendendo, levante sua mão. E a palavra de Deus nos mostra que, ó, os que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aos que vencer, vai vencer andando de vestes brancas, tá, irmão? Aos que vencer, irmão, Jesus, ele fala, né, irmãos, também através do apóstolo Paulo, né, irmãos, lá em Efésios 5, 27, eu virei buscar uma noiva, uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, uma igreja gloriosa. Que igreja que é essa? A noiva do Cordeiro. Tá, irmãos? Deus estava trazendo despertamento espiritual à igreja de Sardes, uma igreja morta. Se você ler lá Mateus 25, 6, está escrito bem assim, ó,
Mas à meia-noite ouviu-lhe um clamor, saiu-lhe o encontro. O noivo já estava vindo, as virgens prudentes estavam preparadas. O que as virgens tinham? Roupa branca e lâmpada acesa. Quem está compreendendo? Aqui Deus está falando sobre, irmãos, avivamento. Pastor, mas e os candeeiros? Que o pastor não explicou. Irmão, a Bíblia fala, irmão, que quando Jesus apareceu para ele, tinha na mão direita de Jesus 7 estrelas. Jesus falou: envia esta carta aos 7 anjos da igreja. Eu vos digo, há um mistério. Aos 7 anjos. E olha aqui, irmão, Apocalipse 1 e versículo 20. Já os 7 candeeiros são as 7 igrejas. 7 candeeiros, 7 igrejas. Quem sabe a palavra candeeiro? Deus queria que a igreja fosse cheia. Deus queria que a igreja estivesse cheia do Espírito Santo e acesa. Quem está compreendendo? Não apagada. Jesus falou assim: olha, é o mistério das 7 estrelas, os 7 anjos, está na minha mão direita. 7 candeeiros de ouro, está os 7 estrelas, são os 7 anjos, as 7 igrejas, são os 7 candeeiros, são as 7 igrejas. Irmãos, se você abrir a palavra de Deus, livro de Êxodo, pode abrir aí, irmãos. Antes de Jesus vir, tá, irmãos? Êxodo capítulo 27 e 20. Está escrito que azeite puro. É isso, irmão, que Deus quer na vida do crente. Azeite puro, cheio de azeite. Quem está compreendendo? Mas pastor, por que a palavra azeite puro? Porque o Espírito Santo, ele é puro. Fala pureza. Tá, irmãos? Azeite na vida da igreja. Azeite na vida do candeeiro, que é a igreja. Lá, irmãos, no tempo de Moisés, antes de Jesus vir, você vai ver o que Moisés falava para os filhos de Israel e para os sacerdotes. O que era para eles colocar sobre, né, irmãos, o candeeiro. Vamos ler a palavra. Quem já encontrou, fala amém. Quem já aprendeu sobre os 7 Espíritos de Deus? Quem já aprendeu sobre as 7 estrelas? E quem aprendeu, né, irmão, sobre vestes brancas, vigilância, se não virei como ladrão? Está falando aí sobre a igreja se preparar. Ah, irmãos, a igreja está cheia do azeite. Olha aqui, irmãos, Êxodo 27 e 20. Ordenará os filhos de Israel que te traga azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Quem está compreendendo? Lá em Apocalipse você já vê que os candeeiros eram de ouro, porque depois que Jesus veio, quem sabia que a tua oração está nesse candeeiro como ouro lá em cima, né? Está aceso, né, irmãos? Lá, irmão, Deus mostrou os 7 candeeiros como ouro, tudo aceso. Deus falou: é para os 7 pastores pregar as 7 igrejas, trazer avivamento. Olha aqui, irmão, no tempo antes de Jesus vir, então Moisés ordenava os filhos de Israel que trazesse azeite puro de oliveira. Esse azeite era batido, era um azeite finadíssimo. Você sabe, para o crente chegar no nível espiritual, ele passa pelo fogo, né, irmãos? Mas Deus enche ele. Quem crê assim, levanta sua mão. E o azeite era colocado no candeeiro, e a lâmpada mantinha acesa continuamente, não se apagava. Você está vendo, irmão, por que apareceu lá Jesus falando para João: olha, é os 7 Espíritos, é as 7 estrelas nas minhas mãos, olha aí os 7 candeeiros. Deus queria que as 7 igrejas, das 7 cartas, o livro de Apocalipse, das igrejas da Ásia, fosse toda cheia do Espírito Santo. Todas as cartas que você vai ler lá, irmão, eu conheço as tuas obras. Você diz que está vivo, está morto. Olha, morno ou quente ou frio, morno ou quente, eu vou vomitar-te. Quem está compreendendo? Só sobre despertamento. E aqui, irmãos, Moisés ordenava os filhos de Israel, ordenava também o sacerdote, que era o pastor né, irmãos, naquele tempo, que colocasse azeite e enchesse de azeite. E hoje esse azeite é o Espírito Santo. Quem crê, levanta sua mão.
Deus está falando assim, irmão, para a igreja ser cheia do Espírito Santo. A igreja de Sardes era uma igreja morta, uma igreja que faltava o Espírito Santo. Irmãos, por isso que a Bíblia fala assim, irmãos, ao anjo da igreja de Sardes: escrevo, 7 espíritos, 7 estrelas. Eu conheço a tua obra, tem nome que vive, estás morto, mas está todo mundo vivo lá, irmãos. Estava todo mundo vivo, mas Deus está falando espiritualmente. Quando falta na vida do crente o Espírito Santo, quando falta na vida da igreja a unção, o Espírito Santo, ou é um crente morto, é uma igreja morta. Na vida da igreja, irmãos, na vida do pastor, na vida do obreiro, na vida do membro, na vida da toda a igreja, é o Espírito Santo. Deus está olhando nessa noite, falando assim, hoje para a igreja do centenário: seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Aos que vencer, será vestido de vestes brancas. Aqui Jesus está falando assim, irmão, através de João, a igreja de Sardes, e para nós também, aos que vencer. Vencer o quê? Vencer o pecado, vencer o mundo. E para vencer, é preciso o crente ser cheio do Espírito Santo. Você lê lá Mateus 4, Jesus foi levado ao Espírito para o deserto. Jesus venceu o inimigo porque ele estava cheio do Espírito Santo. Venceu a tentação. Jesus fala: aos que vencer. Irmão, nós temos que vencer o mundo, vencer o pecado, vencer Satanás, vencer a frieza. E Jesus falou aqui através do João, escrevendo a carta: aos que vencer, será vestir vestes brancas. Está falando aqui agora, irmão, da vestidura espiritual. Nós já temos a vestidura espiritual. Tá, irmãos? Deus está perguntando hoje para a igreja, para mim, para nós, como é que está nossas vestes espiritual. Irmão, em nossas vestes espiritual não pode ter mancha. Na igreja de Sardes, tinha muitas pessoas que tinham contaminado. O que Deus está falando? Muitas pessoas, a maioria, as vestes estavam com mancha, estavam em pecados, estavam mortos. Irmão, para você saber, irmãos, no poder da palavra, quando, irmãos, o Maltílio, né, irmãos, Lutério, escreveu lá, irmãos, ele encontrou 92 tipos de desobediência da igreja de Sardes. Tá, irmãos? E a Bíblia nos mostra que quando ele escreveu, tá, irmão, ele encontrou 92 falhas na igreja de Sardos. Isso, quando ele escreveu, foi em 1517 depois de Cristo. 1750 ele fez uma reforma. Depois de Cristo, Martinho Lutero encontrou 92 falhas na igreja de Sardes. Veja a situação que estava a igreja: mais de 92 desobediências. Ele fez tipo num painel, sim, irmãos, escreveu tudo e pregou bem na porta da igreja. Você vê porque que Jesus falou assim para João: escreve a igreja de Sardes. E os irmãos podem ver que aqueles cadenheiros estavam, né, irmão, cheio de ouro, estava aceso. Deus está falando assim para os 7 pastores, os 7 anjos da igreja: prega o avivamento, prega, viva o avivamento, né, irmãos? É isso que precisa em nossos dias. Quem crê, levante sua mão. Quem está vivendo o avivamento, fala amém. O avivamento, irmãos. E a Bíblia nos mostra, irmão, que o Senhor continuou falando: olha, os que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Ao que vencer? Vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o falso profeta, vencer as falsas doutrinas, vencer as lutas, vencer tudo, irmãos, vencer tudo. Eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Você lê lá em Apocalipse, né, irmãos, capítulo 22, para os irmãos verem, né, irmão, 20 e versículo 14 e 15. Esta é a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então você tem o nome no livro da vida. E aquele que não tem que vencer, e o nome tem que estar no livro da vida. Naquele dia, aqueles que estão com o nome no livro da vida vai se assentar à direita de Jesus, assim como ele venceu e assentou à direita do Pai. Quem crê que Jesus venceu e assentou à direita do Pai?
Então Deus está falando assim para a igreja, irmão: vença, luta, persevera. O teu nome está no livro da vida. Deus está falando assim: o que você tem recebido, guarda para que ninguém toma. O que Jesus falou à igreja de Sardo? Que você tem recebido para você não perder. Apocalipse 3:11: eis que eu venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém toma a sua coroa. A sua coroa. Tá, irmãos? E o candeeiro é a igreja tem que estar acesa, cheia. Você lê lá, irmão, Mateus 25, as virgens prudentes estavam buscando, a lâmpada estava acesa. Quem está compreendendo? A lâmpada estava acesa, mais buscava, mais acesa fica. Mais o crente busca, irmãos, fecha teus olhos, pode fechar. Mais o crente busca, mais Deus vai enchendo ele de azeite, e mais a lâmpada clareia. Deus está falando: mais você busca, mais azeite está colocando, irmãos, mais azeite está recebendo. Mais a igreja ora, mais a igreja tem azeite no candeeiro, mais a igreja vai brilhar, mais a igreja vai viver, mais a igreja vai crescer, mais a igreja vai ter, irmão, as 7 características do Espírito. Satanás quer ver a igreja morta, Satanás quer ver a igreja fria. Se a igreja estiver fria, o pecado entra na igreja. Se a igreja estiver fria, entra contenda. Se a igreja estiver fria, entra dissensão. Se a igreja estiver fria, vai entrar o disse-me-disse. Mas uma igreja cheia é uma igreja de lâmpada acesa. Lâmpada, irmãos. Eu posso olhar para a igreja aqui, pastor João, pastor Edson, está todo mundo com a lâmpada acesa. As virgens prudentes estavam com a lâmpada acesa, irmão, estavam preparadas como a noiva. Aí quando tocou a trombeta, elas estavam preparadas. As outras estavam cochilando, a lâmpada apagada. E aquelas que estavam com a lâmpada acesa, com as vestes brancas, além de viver o avivamento, foi encontro do noivo. Jesus manda dizer que ele é o noivo, a igreja é a noiva. Jesus manda dizer para a igreja: busca as 7 características dos 7 espíritos. Obedece também a ordem do pastor da igreja, que ele está na mão do Senhor. Busca, irmãos, do Senhor. Seja uma igreja cheia, um candeeiro cheio, e zela por aquilo que você tem recebido, que é o teu nome no livro da vida, a tua coroa. Aos que vencer, vai assentar à direita de Deus. Assim como o Senhor. E mais ainda, irmão, a igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tem as 7 características dos 7 espíritos, né, irmãos? Que é as 7 características. Uma igreja que está lá em Isaías 11:2, tá, irmãos? É cheia de Deus. Ela derrota o inimigo. Quem está comprando? Ela derrota o inferno. Ela vai perseverar. Aí Deus continua falando assim: que quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Agora, quem é a igreja que Deus está falando nessa noite? Não é as 4 paredes. Põe a mão no peito. A igreja somos nós. Quem tem ouvido, ouça. Que Deus está falando para nós, irmão. Vamos buscar, irmão, as 7 características dos 7 poderes do Espírito, que é o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, fortaleza, Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Você lê lá em Eclesiastes 13:12, né, irmão? Está escrito: o fim é, teme a Deus, guarda a sua palavra, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer em juízo. Então quando você tem o temor a Deus, para você não haverá juízo, porque o juiz triunfará da misericórdia, porque você vive em Espírito. Você vive os frutos do Espírito. Tá, irmãos? Você vai no livro de Gálatas, capítulo 6, né, irmão? Fala sobre a obra da carne. Fruto da carne: corrupção, desobediência, glutonaria, bebedice, tá, irmão? Inveja, lascívia, idolatria, inimizade. E uma pessoa cheia do Espírito Santo vai viver fé. Vai viver, irmão, o Espírito de sabedoria, fé, jejumar, obedecer a palavra de Deus, inteligência, Espírito de conselho, fortaleza, Espírito de conhecimento, temor. Aí vem, né, irmãos? Fruto da fé, paciência, caridade, longanimidade, amor, temor, esperança, confiança, obediência. Não haverá condenação, porque os que são de espírito crucificarão a sua carne e estão vivendo para Deus. A igreja, irmão, Deus está falando sobre a igreja do avivamento. Igreja cheia. Azeite, irmãos. Quem crê que o azeite é o Espírito Santo?
Azeite, azeite em nossa vida, azeite em nossa cabeça, azeite no candeeiro. A igreja cheia de azeite, a igreja viva, a igreja que anda, a igreja que ora, a igreja que jejuma, a igreja que caminha, a igreja que tem visão espiritual, a igreja que fala com Deus, Deus fala com ele. A igreja de Sardes estava assim, irmãos, eles iam na igreja, mas não sentia a presença de Deus, não buscava o Espírito Santo, era uma palestra, ninguém sentia nada. O anjo estava ali, Deus falando: olha, prega o avivamento, viva o avivamento. Tem alguns que não contaminaram, mas o restante está para morrer. Se você não pregar, se você não cuidar, eles vão morrer. Vigia, senão virá sobre ti como um ladrão. Guarda o que tem. Quem está guardando a sua coroa? Quem entendeu a palavra, fala amém. Irmão, que o Espírito Santo continua falando, né, irmãos? Mais e mais ainda. E a igreja de Sardes, né, ela representa o 5º período do cristianismo na terra, o 5º período, tá, irmãos? Mas até hoje continua avivamento. Quem crê? Então fica toda a igreja de pé, né, irmão, para nós fazer uma oração. Você vai colocar a mão sobre a tua cabeça e Deus vai derramar deste poder. Quem crê assim, levante sua mão. Quem crê, né, irmãos, que aqui é uma igreja viva, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, coloca a mão na cabeça. Irmão, olha lá, irmão, no Velho Testamento, Moisés falava para os filhos de Israel: coloca azeite no candeeiro, e era colocado e a lâmpada ficava acesa. Pedir para Deus derramar azeite sobre a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, derrama o azeite, derrama avivamento nesta noite, derrama avivamento nesta noite. Aí está a mensagem, meu Deus, a 5ª carta à igreja de Sardes. Meu Deus, o Senhor falou sobre avivamento. Aquela igreja tinha aparência, aquela igreja dizia que estava viva, estava morta. Deus falou: eu conheço a tua obra, tu tem nome que vive, mas está morto. Aqui este povo, meu Pai, é um povo cheio de Deus, é um povo renovado, é um povo que está recebendo azeite, azeite no seu candeeiro, azeite na sua vida, azeite no candeeiro da igreja. Enche, 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 lâmpada acesa. É no poder desta palavra, é no poder desta palavra, é no poder desta palavra, é no poder desta palavra. Recebe, recebe, recebe o azeite. Recebe, recebe o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de fortaleza, Espírito de temor, Espírito de obediência. Recebe, recebe, recebe. E Moisés dizia aos filhos de Israel: coloca azeite no candeeiro. A lâmpada era acesa e não apagava. Eu estou vendo nesta noite, no poder da palavra, azeite na tua vida. Lâmpada está acesa. A palavra de Deus é luz para nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Receba, receba nesta noite. A 5ª carta foi enviada à igreja do centenário nesta noite. Deus está falando: vestes brancas, o teu nome está no livro da vida. Recebe, recebe, recebe nesta noite, em nome do Senhor. Amém, Jesus. Poder sentar e bater as palmas bem forte para Deus, né, irmãos?